Você já se perguntou por que ignorar alguém parece funcionar tão bem em determinadas situações de relacionamento? Talvez você tenha experimentado isso sem nem perceber. Você estava enviando mensagens todos os dias, demonstrando atenção, carinho e de repente decidiu parar. E foi nesse momento que a outra pessoa começou a se interessar mais, a procurar você, a demonstrar um comportamento que antes não existia. Não é mágica, não é um jogo, é neurociência. E no vídeo de hoje, você vai entender por que o simples ato de ignorar alguém ativa respostas profundas no cérebro humano. Fique até o final, porque você vai descobrir como esse mecanismo funciona, em níveis que você talvez nunca tenha imaginado. Nos relacionamentos, existe um fenômeno muito comum, o paradoxo da atenção. Quanto mais você persegue algo, mais ele escapa. Quanto mais você se distancia, mais aquilo parece vir na sua direção. Mas por que isso acontece? A resposta está em como o cérebro humano lida com a previsibilidade, com a recompensa e, principalmente, com a escassez. Nosso cérebro não foi projetado para valorizar aquilo que está sempre disponível. Desde os tempos mais primitivos, tudo que era escasso era automaticamente percebido como valioso. Comida, água, abrigo, parceiros. Essa lógica evolutiva permanece até hoje nas nossas interações sociais. Quando você está sempre disponível, quando responde de imediato, quando demonstra um interesse constante e previsível, o cérebro da outra pessoa inconscientemente começa a perceber isso como garantido. E tudo que é garantido perde parte do seu valor percebido. Não se trata de ser indiferente, mas de compreender que a previsibilidade excessiva leva à dessensibilização emocional. Agora, quando você para de oferecer esse fluxo constante de atenção, algo curioso acontece. O cérebro da outra pessoa entra em um estado de incerteza. E a incerteza é um poderoso gatilho neurológico. Imagine isso como um sistema de recompensas. O neurotransmissor dopamina é liberado em nosso cérebro sempre que uma expectativa de recompensa é criada. Mas existe um detalhe importante. A maior liberação de dopamina não ocorre quando a recompensa é obtida, mas quando ela é incerta. Estudos com jogos de azar demonstraram isso claramente. É a imprevisibilidade que gera o maior pico de dopamina. O mesmo mecanismo é ativado em relacionamentos. Quando você se afasta ou diminui a frequência da sua atenção, o cérebro da outra pessoa entra em um modo de busca ativa. Por que ele ou ela não está mais presente? Será que aconteceu algo? Será que estou perdendo essa conexão? Essas perguntas disparam o desejo, porque o cérebro odeia lacunas de informação. O ser humano tem uma necessidade quase compulsiva de fechar essas lacunas. É por isso que cliffhangers em séries funcionam tão bem. E é por isso que ignorar, de maneira estratégica e respeitosa, pode fazer com que alguém volte sua atenção para você. Mas atenção, isso não significa que você deve se tornar frio, desonesto ou manipulador. O princípio aqui não é o jogo de poder, mas o equilíbrio saudável entre presença e ausência. Outro fator que explica por que ignorar funciona é o fenômeno da escassez percebida. Em marketing, existe um princípio básico: oferta limitada gera maior desejo. Isso se aplica perfeitamente às relações humanas. Se você se torna excessivamente acessível, seu valor percebido tende a diminuir. Se, por outro lado, você mantém uma aura de seletividade, mostrando que tem uma vida interessante e ocupada, isso naturalmente eleva seu valor no olhar do outro. Não se trata de fingir, mas de viver de forma autêntica. E quando você genuinamente vive uma vida rica e não depende da aprovação ou da atenção de ninguém, o seu comportamento naturalmente cria esse efeito. Agora, vamos aprofundar um pouco mais. Existe uma parte do cérebro chamada sistema límbico, responsável por processar emoções. Dentro desse sistema, a amígdala desempenha um papel crucial na detecção de ameaças e na regulação do medo. Quando você ignora alguém que estava acostumado com sua atenção constante, o cérebro dessa pessoa pode interpretar isso como uma ameaça à conexão social. Isso ativa a amígdala, gerando ansiedade e impulsionando comportamentos de aproximação.
É por isso que, muitas vezes, quando você se afasta, a outra pessoa começa a tentar se reconectar de maneira mais intensa. Mas existe um cuidado importante aqui. Se você exagerar no distanciamento, o cérebro da outra pessoa pode, eventualmente, adaptar-se e seguir em frente. Existe um equilíbrio delicado entre provocar desejo e induzir desistência. Por isso, é essencial entender que o ato de ignorar não deve ser uma estratégia permanente, mas um ajuste temporário no fluxo de interação. Além disso, é importante falar sobre o autorrespeito. Ignorar não deve ser usado como uma arma, mas como uma maneira de preservar sua própria energia emocional quando o outro não está correspondendo de forma equilibrada. Muitas vezes insistimos em manter contato e buscar validação, mesmo quando não estamos sendo valorizados. Aprender a se afastar nesses momentos não só aumenta seu valor aos olhos do outro, mas, principalmente, fortalece sua autoestima. Você deixa de agir por necessidade e passa a agir por escolha. Outro aspecto interessante envolve a chamada reatância psicológica. Trata-se de um fenômeno pelo qual as pessoas reagem negativamente quando percebem que sua liberdade está sendo restringida. Quando você ignora alguém, essa pessoa pode sentir que perdeu a liberdade de ter sua atenção garantida. Isso gera uma reação automática de tentar recuperar essa liberdade, aumentando o interesse e a iniciativa. Mas aqui está o ponto crucial. Para que tudo isso funcione de forma natural e ética, você precisa primeiro estar bem consigo mesmo. Se você ignora alguém com raiva, com ressentimento ou com a intenção de machucar, seu comportamento será percebido como tal, e os resultados podem ser negativos. Agora, se você se distancia porque está genuinamente focado em sua vida, em seu crescimento pessoal e emocional, o efeito será muito mais positivo e sustentável. Voltando ao cérebro, vale lembrar que nossos circuitos de apego são altamente sensíveis a mudanças de padrão. Se alguém está acostumado a receber sua atenção diária e de repente essa atenção some, isso cria uma dissonância cognitiva. O cérebro odeia dissonâncias. Ele quer restaurar o equilíbrio e para isso a pessoa tende a buscar reaproximação. Mas atenção, isso não significa que você deve desaparecer por completo ou ignorar de forma rude. Pequenos ajustes já são suficientes para provocar o efeito desejado. Agora imagine a seguinte situação. Você está em um relacionamento onde suas mensagens são ignoradas, suas tentativas de contato são pouco valorizadas. Qual é a reação natural? Na maioria das vezes, você começa a sentir ansiedade, dúvida e um desejo crescente de obter a atenção daquela pessoa. É exatamente esse mesmo mecanismo que ocorre quando você, de forma equilibrada, retira um pouco da sua presença. Mas tudo isso só tem valor real quando você faz isso, a partir de um estado de autossuficiência emocional. Seu objetivo não deve ser manipular ou controlar o outro, mas criar um ambiente onde o interesse e o desejo possam florescer de maneira espontânea. Relacionamentos saudáveis são construídos na base do respeito mútuo, não no jogo constante, de esconde-esconde. É por isso que a verdadeira chave para usar esse princípio está em investir no seu próprio desenvolvimento. Quanto mais você estiver focado em sua vida, em suas metas, em seu bem-estar, menos você dependerá da aprovação externa. E quanto menos você depender, mais naturalmente você criará uma aura de valor e mistério que atrai as pessoas. Então, para responder de forma direta à pergunta, por que ignorar funciona? Porque ativa mecanismos profundos no cérebro ligados à escassez, imprevisibilidade, sistema de recompensas e reatância psicológica. Mas, acima de tudo, funciona porque o ser humano valoriza aquilo que não pode ter com facilidade. O segredo, porém, não está em jogar com isso de maneira artificial, mas em construir uma vida tão rica e interessante que sua presença se torne um privilégio, não uma obrigação. Agora que você entende como tudo isso funciona, use esse conhecimento com sabedoria. Não se trata de desaparecer por completo ou de tratar os outros com frieza. Trata-se de respeitar a si mesmo, estabelecer limites saudáveis
e permitir que o outro também sinta a importância da sua presença. Quando você faz isso de forma autêntica, cria relacionamentos mais equilibrados, baseados no respeito e no verdadeiro valor. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre como a mente funciona nos relacionamentos, não se esqueça de se inscrever no canal. Toda semana temos novos conteúdos para ajudar você a entender melhor a dinâmica entre cérebro e comportamento humano. E lembre-se, o verdadeiro poder não está em ignorar, mas em saber quando e como valorizar a